Oi, eu sou o professor Arthur. Nesse arquivo, iremos ver alguns exemplos de textos e livros que podem, ou não, ser usados no ensino fundamental. O primeiro exemplo é um poema clássico da Cecília Meirelles, autora canônica brasileira. O poema Ou Isto ou Aquilo mostra bem a ambiguidade típica de crianças, talvez agravada ainda mais com algumas das crianças atuais, acostumadas a usar celular, TV e notebook tudo ao mesmo tempo. Essa dúvida, esse querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, é natural, ou mesmo atemporal, em crianças. E foi retratado bem pela autora em Ações Contraditórias. Com linguagem simples, rimas constantes e uma temática que pode ser constantemente aplicada, o poema cai bem no agrado dos alunos do ensino fundamental. Já o poema Retrato, da mesma autora, tem um sujeito lírico que é alguém descontente com a passagem do tempo, alguém que envelheceu e não percebeu. Essa passagem temporal não é uma temática em que os alunos do ensino médio poderiam se identificar, pois teriam que se colocar no lugar de pessoas mais velhas, pais ou avós, para perceberem o conflito que há nesse sujeito lírico. Um foco a ser incluído com cuidado para alunos do ensino fundamental é um enfoque de temas tabus. Aqui, há dois exemplos com essas temáticas, a gravidez na adolescência e o uso de drogas. Ambos são casos, tal como a morte, por exemplo, que podem ser avaliados caso a caso, pela maturidade e o contexto social dos alunos. Outro foco temático são os textos que, seguindo a Lei 10.639, abordam a temática do racismo e da negritude. No slide, dois exemplos de autores famosos em outras áreas. Miriam Leitão é jornalista e Emicida é um cantor bem conhecido dos alunos. Em ambos, a questão da raça negra e do racismo é tematizado de forma a buscar uma identificação do leitor com os protagonistas. Na mesma linha, há livros que tematizam a cultura indígena. No slide, são livros de autores indígenas, possibilitando que a temática indígena seja mais fiel por ser escrita por pessoas realmente ligadas à cultura indígena, e não de uma forma idealizada por alguém urbano, por exemplo. Na linha que temos sempre trabalhado, até mesmo porque é um aspecto importante citado nos PCNs e na base, destaco os livros escritos por Monteiro Lobato, por ser um dos primeiros autores brasileiros a buscar essa identificação entre protagonista e leitor. O fato dos protagonistas serem crianças é um dos aspectos que explicam a qualidade e a fama dos personagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, pois aliavam aventuras, romances e suspense, de maneira atrativa aos jovens que de quase 100 anos atrás. O fato deles estarem longe dos pais e, portanto, sem a necessidade de obediência total às regras que sempre há em casa, explicam parte das aventuras e descobertas. Algumas décadas depois, parte dessa fórmula é repetida nos livros da coleção Vagalume. Nessa série, os protagonistas são crianças e, em geral, também estão longe da presença dos pais. Seguindo uma mudança que ocorreu na sociedade brasileira, a maioria dos livros ocorre já no ambiente urbano. Já praticamente no século XXI, outras séries seguem essa tendência, tais como os livros protagonizados por Harry Potter, Edward e Bella, na saga Crepúsculo, e também por Percy Jackson. De maneiras diferentes, todos esses livros alternam as mesmas aventuras e descobertas que há no Monteiro Lobato e na série Vagalume, para ficar nos referentes brasileiros. O destaque em comum aqui é o ambiente imaginário e fantasioso, mas que serve de verniz para temáticas atemporais, a descoberta da sexualidade, a necessidade de se adequar aos grupos sociais, bullying, etc. Por último, cito um exemplo de livros sem textos, que podem ser trabalhados com alunos para desenvolver a questão da imaginação, e não só com crianças que ainda não foram alfabetizadas. Obrigado.